E no Mundial de 81, o Flamengo chegava para enfrentar o Liverpool, que nos últimos 8 anos havia vencido 5 campeonatos ingleses, era o grande time da época, né, da Europa, fazia sucesso. E mesmo sendo considerado favorito pela imprensa, o Flamengo conseguiu uma vitória incontestável, 3-0. E como era o clima antes da partida? Vocês estavam confiantes mesmo no título? Sabendo É o clima de segurança, né? Clima de confiança total, respeito ao time, sabendo que do nosso potencial. A gente sabia que se jogasse o que a gente vinha jogando, a possibilidade de ganhar era grande. Então, a gente quanto mais jogava, mais queria jogar. E, sabe, eu acho que talvez a gente conhecia mais o Liverpool do que eles a gente. E quando eles acordaram, o jogo já está 3-0. Então, você acha que eles entraram com salto alto? não entraram com salto alto, não. Entraram com falta de conhecimento mesmo. E ali, naquele período, tudo era favorável ao europeu. Eles não esperavam. Porque, não esperavam, falta de conhecimento. Porque o europeu estava no meio da temporada, no melhor condição física. Nós, desgastados, no final de ano, vínhamos de 3 decisões contra o Vasco, decisão de Libertadores. Nós jogamos em um mês 7 partidas decisivas. Talvez se eles conhecessem a gente mais, pudessem neutralizar algumas coisas e tal, mas entraram de peito aberto. Rolou um boato depois desse jogo, né, com a vitória de 3-0 do Flamengo incontestável, que o outro time entrou com o time reserva, o Liverpool. Liverpool? Porra. Isso não tem, desculpa, né? Né? Não, todo time titular, todos os titulares da seleção. Sones, que era titular da Escócia, Dalglish, que era titular da Escócia, o Kennedy, o Gobrelat, o Thompson, era o time deles. McDermott, que era titular da seleção inglesa, era o time deles completinho. E mesmo campeão do mundo da Libertadores, muitos diziam que o Flamengo só jogava bem no Maracanã, naquela época. Jogava bem no Maracanã, né? Então, Bom, né? Jogava muito bem no Maracanã. Jogava muito bem no Maracanã. Como o Barcelona joga muito bem no campo. Quem dera se naquela época a gente tivesse os campos que tem hoje. O título brasileiro de 82 diante do Grêmio no Olímpico serviu para dar tipo um cala-boca às críticas? Não, mas a gente a gente não se preocupava com isso, não. A gente fazia o nosso e... Foi mais para a imprensa. Os caras, cada um vai falando o que quer e tal, e vão ficando pelo caminho. Então a gente nunca se preocupou com isso, não. Dos 4 títulos brasileiros, qual foi o mais especial? O mais especial foi o de 87, para mim. Lógico que o primeiro tem muito a ver, porque o primeiro abriu o caminho, o primeiro campeonato do Flamengo, o primeiro brasileira e tal. Mas no meu caso específico, de 87, quer dizer, primeiro, muita gente taxou a gente de time velho e tal, no início da competição. Depois eu estava com o meu problema no joelho, né? Vinha da cirurgia. E quando chegou no jogo com Santa Cruz, eu, ao comemorar um gol, eu rompi o joelho, né? Eu arrebentei os pontos da cirurgia que eu tinha feito. E a gente escondeu isso de todo mundo. E eu joguei os jogos, chegava no intervalo, meu joelho inchava, e eu jogava o resto do jogo e tinha que sair. E tanto é que depois do jogo do Inter no Maracanã, no dia seguinte eu estava operando de novo lá em Belo Horizonte. Então esse teve um significado grande pelo esforço que eu fiz, pelo sacrifício. Lembro que no jogo contra o Atlético Mineiro eu fui dormir quase 4 horas da manhã. O jogo era à noite, eu dormia e o Isaías lá fazendo gelo, bolsa de gelo para eu fazer o tratamento e tal, para ir desinchar, porque eu não treinava, eu praticamente jogava e ficava fazendo gelo para poder jogar no dia seguinte. E jogar a Série A contra a Série B não tem sentido, né? Os grandes do futebol brasileiro estavam
no nosso grupo, então o campeão foi, todo mundo sabe que o verdadeiro campeão foi o Flamengo. Esse título ninguém me tira. E em 83 você foi bicampeão brasileiro, né? Foi Em 82. 83 é Tricampeão. É seguido, né? No Ah, caso, tá, Tricampeão brasileiro. é. Já vendido para o Udinese, da Itália, né, na época, só que quase ninguém sabia da negociação. Como foi essa saída do clube? Você queria continuar no Flamengo? Eu queria continuar, foi muito duro jogar aquela final, a torcida gritando teu nome e você saber que você estava vendido ali, né? Então, nós ganhamos e ganhamos do Santos de 3-0 e no dia seguinte eu estava indo embora. Então, é lógico que ali aconteceram alguns problemas que a gente fez tudo para continuar, para ficar no Flamengo, a possibilidade de renovar, mas o presidente da época botou na cabeça que se eu renovasse aquele contrato, eu estaria livre no final do contrato, porque a lei dizia que você tendo 10 anos de clube ou 32 de idade, eu estaria com passe livre. Então, se eu renovo aquele ali por 2 anos com o Flamengo, ao final do contrato eu estaria livre. Então, o Flamengo não teria oportunidade de receber nada. E aí, em 85, para a alegria de toda a torcida, você voltou a Gávea, né? Mas sofreu o problema da lesão, né, no jogo contra o Bangu, que com a entrada lá violenta do Márcio Nunes, acabou tendo que operar o joelho 3 vezes na época, teve esse período triste na sua carreira. Passou na sua cabeça parar de jogar bola na época? Parou, eu não queria, mas passou, né? Parou porque passou pela cabeça você realmente, né, não queria parar de jogar daquela forma, né? E qual foi a importância da sua mulher Sandra e sua família nesse momento, né? Em todos os momentos a Sandra foi importante, né? Porque é muito legal você chegar dentro de casa e ter o carinho, o amor, o conforto da mulher, da tua companheira, né? A mulher que te dá amor, te dá fraternidade, carinho e filhos. Então, sempre fui um cara muito caseiro e acho que isso foi fundamental para que eu tivesse tranquilidade para exercer a minha profissão. No seu retorno aos gramados, muitos duvidavam que você voltaria a atuar em alto nível, né, com aquele futebol. Você teve que mudar o estilo de jogo? Eu tive que mudar por causa do pé de apoio, né? O joelho é a perna de apoio, eu tive que mudar um pouco algumas características por causa de equilíbrio muscular, até encontrar isso levou 1 ano e meio quase, apesar de alguns problemas musculares. aumentaram por causa até encontrar esse equilíbrio no treinamento, eu sofri muito de distensões na virilha, na panturrilha, porque alterou um pouco, e até o modo de comemorar, eu não passei a não saltar mais. E agora falando um pouco de seleção brasileira, né, no início, assim, do seu caminho na seleção, sua trajetória, em 71 você foi o destaque do torneio classificatório para as Olimpíadas, mas acabou não sendo convocado em 72 para Munique e não disputou a Olimpíada. Como você reagiu a isso na época? Foi uma grande frustração e foi a única hora que eu pensei em parar de jogar futebol. Eu já estava no profissional, mas não estava jogando, estava só treinamento e tal, e o Zagallo optou achando que eu fui lançado prematuramente em 71 e tal. E aí, em 72 veio as Olimpíadas, e tinha as Olimpíadas, a gente tinha ganho o pré-olímpico, eu tinha feito o gol da vitória, e contra a Argentina, de 1-0, o que aconteceu? Voltei lá e o Antoninho, que era o técnico, foi ao Flamengo e pediu para que eu voltasse a jogar no juvenil, porque ele não podia me convocar, eu estando sem treinar. E aí, tá bom, eu voltei a jogar no juvenil, fomos campeões, eu fui o artilheiro, e na hora da convocação meu nome não estava. Então foi uma frustração grande, eu voltei para casa, disposto a parar de jogar futebol. Já tinha tido problemas com meu irmão mais velho, que eu vi coisas que ele parou de jogar. E aí a sorte que o Edu, o Flamengo não tem nada a ver com isso e tal, você tem um compromisso lá com eles. E aí voltei, uma semana depois, e dei seguimento à minha carreira, mas foi uma
um baque muito grande. E na sua carreira vitoriosa, cheia de títulos, você acabou não conquistando apenas a Copa do Mundo, né? Chegou perto 2 vezes, em 82 e 86, mas acabou perdendo para a Itália em 82, né? Aquela seleção que era considerada muito boa por todos. E É a única derrota. Né? A única derrota. É a única derrota que eu tenho em 3 Copas do Mundo. É uma coisa destina, coisas que não estava escrito para eu ganhar a Copa do Mundo, nunca assoprou ares positivos, né? Começou já de uma maneira diferente, quer dizer, no primeiro jogo meu em Copa do Mundo, jogo 1-1, eu fiz o gol da vitória contra a Suécia e o juiz terminou o jogo com a bola dentro do gol. Aí teve em 78 aquele problema de Argentina e Peru, e eu tive uma distensão no último jogo. Veio 82, aquela derrota para a Itália, com aquele timaço da seleção. 86, a gente também não perdeu, aí teve o pênalti perdido durante o jogo contra a França. Quer dizer, a Copa do Mundo nunca foi assim, soprou ventos favoráveis a meu respeito. E eu acho que isso é do futebol, isso é do jogo. Com outros grandes nomes do futebol mundial também já aconteceu. Então, eu acho que isso faz parte da nossa vida. Nunca gostaria, lógico, assim, todo mundo quer um título. Lutei para que isso acontecesse, mas se não aconteceu, paciência. Não posso fazer disso também um martírio e ficar lamentando o tempo todo. A gente não deu.